semanas a conexão não é tão. Nós vamos hoje fazer uma revisão dos vistos nas últimas aulas. Prática básica, que são assuntos bem importantes. A presença deles é quase 7 de Enem, principalmente regra de 3 e probabilidade. Então, a gente vai revisar, fazer alguns exercícios diferentes que foram feitos até agora. Caso vocês tenham alguma sugestão, alguma dúvida, a gente pode verificar no final da aula. Bom, vamos iniciar, então, a regra de 3 composta. Se vocês estiverem lembrados da viu algumas semanas atrás, a regra de 3 composta relaciona duas variáveis, ou seja, é qualquer coisa que pode ser ou estimada. E a resolução dos problemas se dá em 3 etapas. A primeira delas é identificar as grandezas, do mesmo tipo em diferentes a organizar então uma tabela. Isso a gente vai identificar qual é a relação entre essas grandezas, se elas são direta ou inversamente proporcionais. Essa relação, ela é uma interpretação física, uma interpretação do problema. Ela não tem então com o crescimento ou crescimento numérico das variáveis. Então, a gente faz isso, se vocês lembrarem, nas tabelas com a forma de setinhas, e a gente pensa, então, num problema. Por exemplo, se o número de trabalhadores em uma obra, que essa obra vai levar para ficar pronta vai diminuir. Interpreta o problema e estabelece a relação entre as grandezas. A gente escreve as grandezas na forma de proporção, ou seja, dessa forma que está aqui, e resolve essa equação. Pode, então, colocar aqui desse lado da igualdade, a gente pode iniciar estabelecendo uma proporção, uma relação direta ou inversamente conforme a variável que a gente precisa encontrar. E, então, a gente escreve ela desse lado da equação, não obrigatória, que eu acho mais fácil. E do outro lado, então, as grandezas que a gente tem para ela. A gente vai ver, então, agora dois para recordar esse conteúdo. Então, o primeiro deles é um exercício do Enem de 2007, e embora ele seja uma regra de 3 simples, resolver ele de acordo com essa metodologia da regra de 3 composta. Bem nesses casos e que pode facilitar bastante o entendimento dos problemas. Pode ser posicionada de modo que se consiga enxergar os detalhes em alta definição. Considere a distância um conforto visual para se assistir à televisão de 30 polegadas é de 1,8 metros. Suponha que haja uma relação de proporcionalidade direta. Então, aqui a gente já está vendo aqui que é diretamente proporcional. A gente nem fazer uma interpretação, mas a gente vai fazer mesmo assim. Entre o tamanho da tela, que é medida em polegadas, e a distância deve estar posicionado dessa tela. Considere que um espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar com conforto visual. A televisão em metro, em que o espectador deve se posicionar com conforto visual, é mais próxima. Aqui eu tenho as opções. Bom, aqui apenas duas variáveis, que é a televisão em polegadas e a distância deve estar posicionado para ter conforto visual. Bom, para uma televisão de 32 polegadas, o ideal é de 1,8 metros.
Eu tenho, então, uma TV, eu desejo ideal para uma TV de 60 polegadas. Se eu diminuo o número de polegadas, eu também diminuo a distância. Como eu comentei anteriormente, então aqui não tem nada a ver com a variável estar crescendo ou diminuindo. Eu poderia essas flechinhas de forma contrária, eu apenas teria aumentando o número de polegadas da televisão, estaria aumentando a distância necessária para ter um. É mais uma interpretação física do problema de proporcionalidade. Eu sei que elas são, então, diretamente proporcionais, na mesma linha em que elas estão. Então, quando eu tenho 32 polegadas, eu tenho distância de 0,8. Quando eu tenho 60 polegadas, eu tenho distância de x. Isso, então, aqui, numa simplificação, eu tenho 8 quinzeavos igual a 1,8. Nós dividir aqui por 4. 2, 60 dividido por 4, 15. Bom, eu multiplico, eu vou ter que 8x é igual a 15 vezes 8, que é igual a 27. Essas contas eu vou ter que fazer à mão, então vai levar um tempinho, mas é complicado. E aqui, ou seja, 27 dividido por 8, será uma distância de 3,37, 3,375, desculpa, corresponde, se vocês voltarem aqui para o problema, a é uma aproximação de 3,37. Verem aqui, então, o problema vai estar dizendo que essa distância é mais aproximada de, não é uma distância exata. Corresponde à letra D, 3,37. Bom, agora um exercício aqui que foi do vestibular da URGS, não sei dizer, mas que é também uma forma da gente treinar, então, essa resposta. Se foram empregados 4 quilos de fio, ser 14 metros de uma maquete de fazer 80 centímetros de largura. Bom, eu tenho aqui, então, variáveis já definidas, que é o peso, gramas, um tamanho e uma largura que está aqui em centímetros. Gramas serão necessários para produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros. Bom, aqui eu então, quilogramas, metros e largura. Eu tenho, então, 4 quilogramas para uma maquete de 14 metros com largura de 80 centímetros. Posso utilizar 80 centímetros, como também posso utilizar mais centímetros para metros, mas não vai influenciar no resultado. Bom, aqui eu tenho, então, a variável que eu desejo descobrir, que é quantos quilogramas são necessários para uma maquete de 350 com largura de 120 centímetros. Vamos agora à relação, então, entre essas variáveis. Bom, eu tenho... se eu considerar que eu aumento o número de quilogramas de fio disponível, eu vou, então, aumentar também o número de metros que é possível que a maquete. Eu aumento os metros, eu vou precisar de mais quilogramas de fio. Da mesma forma, se eu tenho, eu esqueço do meio e eu relaciono apenas essas duas variáveis. Se eu aumento a minha quantidade de fio, o meu peso de fio disponível, eu vou aumentar também a largura da minha maquete, porque eu fio disponível, posso ter uma maquete mais larga. Essas variáveis são diretamente proporcionais. 4, 14 e 80 vão estar na mesma linha aqui. Bom, então eu tenho aqui 4 sobre x é igual a 14 sobre 350, multiplicando 80 sobre 120. Agora eu só preciso resolver essa equação. Eu posso fazer algumas simplificações para facilitar os cálculos
Então, aqui eu dividi 80 com 350 por 100, fiquei com 8 e 35, 14, 120 por 2, 67. Bom, eu ainda posso fazer algumas simplificações aqui. Se eu dividir 8 por 4, eu vou ter 2, 2 vezes 4, 8. Da mesma forma que dividindo 60 por 4, eu ter o resultado de 15. 5, 35, ou seja, posso dividir essa fração, então, por 7 para simplificar, resultando em 1/5. Tudo isso é igual a 4 sobre x. Eu faço esses cálculos, então, agora eu vou ter 2,75 é igual a 4 sobre x. Faço uma multiplicação em cruz para poder isolar o x. 2x é igual a 75 vezes 4, que é igual a 300. Logo, x é igual a 150 metros. Então, a minha resposta é 150 metros, não, desculpa, 70 quilogramas, ou já uma maquete com essas dimensões que foram fornecidas, eu vou precisar de 150 quilogramas de fio. Bom, o segundo conteúdo que a gente viu de matemática básica nessa segunda etapa que eu estive com vocês foi, se vocês estiverem lembrados, a probabilidade ela é uma estimativa, ou seja, quais são as chances de um determinado evento acontecer. Então, uma dica para lembrar da fórmula de probabilidade é que a probabilidade vai ser o que eu quero dividido por tudo que eu tenho. A probabilidade, ela pode ser dada na forma de porcentagem ou como um número variando de 0 a 1. Aqui na fórmula, então, a probabilidade de A, a probabilidade que A ocorra, é igual ao casos que nos interessam, ou seja, o que eu quero, que está aqui no numerador, dividido pelo número total de casos possíveis, que está no denominador, menos no espaço amostral. Bom, então tá. A fórmula básica da probabilidade é o que eu quero dividido por tudo que eu tenho. Dos eventos que me interessam, dividido por todo o meu espaço amostral. Outro tópico importante do estudo de probabilidade é a probabilidade complementar, que é dada por essa fórmula, onde a probabilidade complementar de A ocorrer é igual a 1. 1 é quando eu tenho 100% de chances que um evento ocorra, menos a probabilidade de A, que é, então, a probabilidade dada por essa fórmula que A ocorra. Se vocês quiserem lembrar que a gente fez diversos exercícios, eu vou disponibilizar as aulas hoje para vocês no Drive, para que vocês possam consultar, então. E, além, então, desses casos, eu tenho outros dois, que é a intersecção e a união de eventos, quando a gente estuda a probabilidade. Primeira coisa que eu preciso avaliar, se os meus eventos são dependentes ou eventos são dependentes, a ocorrência de um vai interferir na ocorrência de outro. Por exemplo, se eu desejo tirar uma determinada carta de um baralho, que, vamos supor, possui um total de, não lembro se são 52 ou 54 cartas, mas é indiferente. E eu desejo tirar uma carta que seja igual a 3. A cada carta que eu tirar desse baralho, a probabilidade de eu tirar um 3 vai aumentar, porque o meu número total de cartas vai diminuir. Ou seja, eu tenho um evento dependente. Agora, se eu jogar 2 dados e eu quiser que um desses tenha igual a 4, o que eu tiver em um dos dados não vai influenciar em nada o resultado do outro, ou seja, são dois eventos dependentes. Então, quando eu tenho eventos, são eventos independentes, desculpa. Quando eu tenho eventos dependentes, eu vou ter, então, uma união da probabilidade A e B. E ela vai ser dada, então, quando essa interseção é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dividido por A. E quando esses eventos são independentes, é apenas a probabilidade de A multiplicado pela probabilidade de B. Uma forma de fazer com que esses exercícios sejam mais fáceis de serem visualizados e resolvidos é, sempre que possível, desenhar conjuntos e colocar neles os eventos do espaço amostral
e ver quais desses eventos eles pertencem, então, à intersecção desses dois conjuntos. E assim a gente pode calcular, então, essa intersecção. Quando se trata de eventos, então, independentes, eu tenho, então, soma. Se são eventos dependentes, é a probabilidade de A mais a probabilidade de B, diminuindo delas a probabilidade de A união B, ou seja, se eu desenhar dois conjuntos, eu vou ter aquela união lá no meio e ela vai interferir, então, nessa probabilidade de A e B, porque os eventos que estão na união desses conjuntos podem acontecer uma vez só, ou seja, eu preciso fazer essa subtração. Quando esses eventos são independentes, então é apenas a soma da probabilidade de A mais a probabilidade de B. Na aula de probabilidade, eu tenho algumas dicas que quando nós temos a palavra e, a conjunção e, no exercício, geralmente ela indica, então, uma intersecção de eventos e ela indica que essas probabilidades precisam ser multiplicadas. Quando eu tenho a conjunção ou, que me diz que é a probabilidade de um ou outro acontecer, geralmente trata-se de uma adição. Vamos ver agora, ao revisar, então, alguns dos conceitos relacionados à estatística. A estatística básica, ela é dividida, então, em dois tipos de variáveis, as variáveis de localização e as variáveis de dispersão. Nas variáveis de localização, eu tenho a média aritmética simples, a média aritmética ponderada, moda e mediana. O que é importante a gente lembrar aqui? A média aritmética simples é a soma de todos os valores dividido pelo número total de valores. Agora, quando eu tenho uma média aritmética ponderada, eu estou trabalhando com um peso que é dado a cada uma das variáveis presentes, então, nessa estatística. Um exemplo bem clássico de média aritmética ponderada são as notas, onde eu geralmente tenho um peso igual a 10, e cada uma das avaliações é atribuído, então, um peso específico. Então, essa média aritmética ponderada, ela é dada pelo somatório de cada um dos valores, vezes o peso que eles possuem dentro desse conjunto total. Dividido, então, pelo somatório do peso, não mais pelo número de elementos, e sim pelo peso. A moda é o valor que mais se repete, lembrando que pode não existir, como pode haver mais do que um valor para a moda. Pode ser bimodal, plurimodal. São todos os valores que mais aparecem num conjunto. E a mediana é o valor mais central. Lembrando que para encontrar a mediana, os valores precisam estar escritos em ordem crescente ou decrescente. E quando eu tenho, então, um número par de valores num conjunto, então a mediana ela vai ser um número ímpar, ele é o valor mais central. Quando eu tenho um número par, é a soma dos valores mais centrais divididos por 2. Agora, na estatística que avalia, então, a dispersão de amostras. Eu tenho a amplitude total, que é a diferença entre o maior e o menor valor. Para lembrar, a amplitude total pode pensar na amplitude térmica de um dia ou de uma estação, que é uma coisa que a gente está acostumado a ouvir dos noticiários, ou seja, é a diferença entre a maior temperatura registrada no dia e a menor. Então, a amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor que estão sendo avaliados. O desvio médio, que é dado, então, por essa fórmula, que é o somatório do x, menos o x média, dividido pelo número total de elementos, que ele está indicando, então, o quanto um valor está distante da média. Da mesma forma, então, a variância e o desvio padrão. A variância nada mais é do que o desvio padrão elevado ao quadrado, e eles são dados por essa fórmula, somatório de x menos x média ao quadrado, dividido por n. Então, eles também indicam
a distância de um valor em relação à média. Valores baixos de desvio padrão e de variância, bem como desvio médio, eles indicam que que uma amostra ela tende a ser mais homogênea. Quanto menores esses valores, mais homogênea é a amostra. Bom, um exercício aqui da prova do Enem de 2019, que utiliza a média aritmética simples. Três alunos, x, y e z, estão aqui, definidos na tabela, x, y e z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas de cada aluno. Com base nos dados, ficarão reprovados os alunos. Então, eu tenho aqui as opções. Bom, eu preciso saber qual é a média aritmética das notas desses alunos para ver qual deles atingiu uma média igual a 6 ou qual deles ficou com a média inferior a 6. Eu desejo saber quais foram reprovados, ou seja, o que me interessa são os que tiveram uma média aritmética inferior a 6. Vamos para a resolução. Bom, eu tenho aqui, então, a fórmula da média aritmética, que é o somatório de todos os elementos dividido pelo número total de elementos. Então, para o primeiro aluno, o aluno X, ou aqui eu coloquei aluno 1, ele tem 3 5, 10 e 6. Eu faço essa soma, que me resulta em 31, dividido por 5, uma média aritmética de 6,2. Faço esse mesmo procedimento para o aluno 2. Somo todas as notas obtidas e divido por 5. Eu tenho aqui 30 dividido por 5 é igual a 6. Se vocês lembrarem, a média para ser aprovado é igual ou superior a 6. Ou seja, 6, o aluno está aprovado. Esses dois alunos estão aprovados. O meu aluno 3 obteve, então, essa sequência de 5 notas, que somadas resultam em 29. 29 dividido por 5 é 28,5. Bom, nós podemos fazer esse exercício de uma outra forma, sem realizar todas essas contas. A gente sabe, então, que a média aritmética precisa ser maior ou igual a 6. E foram obtidas, foram realizadas 5 provas. 30 dividido por 6, 30 dividido por 5, desculpa, é igual a 6. Ou seja, vão estar aprovados os alunos aqui dessa tabela, cuja soma dessas provas, das notas dessas provas, for igual ou superior a 6. Então, a partir apenas fazendo essa soma, já poderia definir, então, que aqui o meu aluno Z, cuja soma foi igual a 29, seria o único aluno reprovado, porque esse aqui teve uma soma igual a 30 e esse aqui teve uma soma das notas superiores a 30. Isso economizaria um tempo e faria com que não precisasse realizar essas divisões. Mas o que é importante para esse exercício, então, é entender o conceito de média aritmética e saber como que ela é calculada, saber que esse cálculo vai ser o somatório dividido pelo número total. Seguimos, então, com o próximo conteúdo que foi visto durante esse período, que foram os juros. Juros simples e juros compostos. Se vocês estiverem lembrados, eu tinha mostrado um gráfico com o crescimento dos juros simples e dos juros compostos, e a gente vê que enquanto o juro simples ele cresce de forma constante, porque ele é sempre calculado a partir do mesmo capital inicial, os juros compostos têm um crescimento mais aproximado de uma exponencial. Bom, aqui nessas fórmulas, eu tenho M como o meu montante, ou seja, como o valor final. C é o capital inicial, ou seja, é o quanto foi investido, ou o quanto é devido, lembrando que investimento também é um empréstimo, ou seja, esse C é sempre o valor que foi emprestado, então, ou foi emprestado a alguém, ou foi pego emprestado. Aqui eu tenho, então, 1 mais I, onde I é a minha taxa de juros, e aqui eu coloquei uma dica, o I ele sempre vai aparecer na fórmula como um número decimal. No entanto, nos problemas, ele é geralmente dado como uma porcentagem ao mês, ou ao ano, ou ao semestre.
Então, eu tenho sempre que transformar esse I dividindo, então, por 100. E o T é o tempo que esse dinheiro ficou investido nesta taxa de juros. Aqui é importante que a taxa de juros e o tempo eles estejam na mesma unidade. Se eu tiver uma taxa de juros ao mês, eu preciso ter tempo como 6 meses, 14 meses, 12 meses. Se eu tiver a taxa ao ano, então eu vou ter tempo como ano também. Então, quando essas variáveis são dadas com são dadas com diferentes, em diferentes formas, se eu tiver mês e ano, eu preciso fazer essas transformações. Bom, o mais comum no nosso dia a dia são juros compostos, que são a maior parte dos juros com que a gente tem em contato, como eu comentei, juros de cartão de crédito, juros de empréstimos, juros da poupança e etc. Da mesma forma, alguns usos dos juros simples são, por exemplo, as multas por atraso de boletos ou de aluguéis, mas eles são menos comuns do que os juros compostos. O uso deles é menos corriqueiro. Então, uma coisa super importante de lembrar aqui, então, o crescimento aqui dos juros compostos, ele é dado por uma potência, o capital inicial nos juros simples é constante, enquanto o capital inicial nos juros compostos, ele é dado pelo capital inicial do mês anterior, mais os juros daquele mês. Ou seja, eu vou ter o inicial mais os juros do mês, por isso que ele também é conhecido como juros sobre juros ou como juros sobre juros. E o meu montante, ele é, então, a soma do meu capital inicial mais a soma dos juros no período. Uma forma de se obter, então, o valor apenas dos juros sem que se precise memorizar uma fórmula é fazer a subtração do capital inicial do montante, ou seja, o que eu tinha no final menos o que eu investi no começo, essa diferença é o que o meu investimento ou rendeu em juros ou o que eu paguei em juros por um empréstimo. Um exercício agora na prova do Enem de 2019 sobre juros. Então, uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-la a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. Bom, já sei que os juros são compostos. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. Se vocês se lembrarem, no primeiro mês, os juros simples e compostos, eles se comportam da mesma forma. Após um mês, eu vou ter o mesmo rendimento, porque o meu capital era inicial era o mesmo. A partir do segundo mês, eu vou somar o meu capital inicial, quando eu tenho juros compostos, o valor dos juros, então eu vou ter os juros compostos crescendo de forma mais rápida do que os juros simples. Mas nesse primeiro mês, eles se comportam da mesma forma. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá um valor de 204,02. Bom, então a gente já sabe que são 2 meses e 1% ao mês. Eles estão, então, com as mesmas unidades. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, ou seja, o valor do produto sem juros, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista, em real, que deverá constar na nota fiscal é de. Eu tenho aqui, então, as opções: 398, 0,2, até 406 vezes 406 com 2 centavos. Bom, vamos resolver esse exercício, então. Eu preciso descobrir o meu capital inicial. Eu tenho os meus montantes finais, eu sei quanto que eu paguei ao final dos 2 meses, com uma taxa de 1%, que é a soma, então, de 202 com 204,02. Esse aqui seria o meu montante final. Eu não conheço o meu capital inicial, que era o valor do produto, quando não havia nenhuma taxa de juros. Bom, 1% ao mês eu transformo, porque o valor sempre, a taxa de juros, que é o I, sempre aparece na fórmula como um número decimal. 1 dividido por 100 é igual a 0,01. Bom, no primeiro mês eu tinha um montante de 202. Qual foi o meu capital inicial?
Então, eu tenho aqui, a minha fórmula é o montante igual ao capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa de juros, que é I, elevado no expoente T, que é o número de meses, ou o tempo, pode ser ano também. Bom, eu tinha 202 no final, então essa parcela, a parcela aqui vai ser o meu capital inicial. Eu apenas preciso resolver essa equação. 1 mais 0,01 é 1,01, elevado no expoente 1 é ele mesmo. Então, eu isolo C, eu vou ter 202 dividido por 1,01. Fazendo essa divisão, eu tenho que o meu capital inicial foi 200. Mas esse capital inicial aqui não era o valor do produto, esse capital inicial era o valor da parcela daquele mês. Bom, no segundo mês eu vou ter um montante diferente, 204,02. Eu vou descobrir, então, qual era o meu capital inicial naquele mês, que é, então, o valor da parcela também. Da mesma forma que anteriormente, eu faço, então, eu isolo o C, 1 mais 0,01 é igual a 1,01 elevado ao quadrado, então 1,01 vezes 1,01. Isso aqui vai resultar em 1,0201. Bom, o meu capital inicial vai ser igual a 204,02 dividido por 1,0201. Isso aqui também é igual a 200. Bom, quer dizer que o meu montante vai ser, então, a soma dessas duas, o meu montante que aparece na nota fiscal, que é o valor do produto sem juros, é a soma dessas duas parcelas, que são o capital inicial sem os juros. Os juros foram de R$2 e R$4,02, que a gente diminui, então, desses 200. Bom, então, o meu valor da nota fiscal é de R$400, que corresponde à letra B do exercício proposto. E, por fim, na aula passada, nós vimos progressões geométricas e progressões aritméticas. A progressão geométrica, ela é uma sequência numérica na qual os termos eles aumentam de acordo com uma razão. Essa razão nada mais é do que a divisão de dois termos subsequentes, sejam eles quais forem. Então, se eu tiver uma sequência de números e eu posso pegar qualquer um deles e dividir pelo número imediatamente anterior, e isso aqui e esse resultado ela é a minha razão de uma progressão geométrica. Conhecendo a razão, eu posso encontrar uma fórmula para o termo geral, onde a n, sendo que aqui o índice n é a posição do meu número naquela sequência, é igual a 1, ou seja, o primeiro número da sequência, multiplicado por q, que é a razão, ou seja, 1 dividido pelo anterior, qualquer número dividido pelo número anterior, elevado no expoente n menos 1. N, novamente, é o número é a posição que eu desejo encontrar, e menos 1, então aqui eu tenho uma fórmula para o termo geral. Conhecendo a razão e o A1, eu consigo estimar qualquer termo dessa sequência. Eu posso ter uma sequência, uma progressão geométrica de 4 termos, e a partir deles conhecer, então, por exemplo, o 12º termo, através dessa fórmula do termo geral. Quando eu tenho progressões geométricas finitas, eu também posso estimar, então, a soma dos n primeiros termos dessa progressão, que é dado, então, por A1, que multiplica Q elevado na n menos 1. Novamente, A1 é o primeiro termo, que é a razão, n é o número de termos que eu estou desejando somar, ou seja, eu desejo conhecer a soma dos 7 primeiros termos de uma progressão geométrica. Então, aqui eu vou ter a soma de n igual a 7, A1, razão, n seria igual a 7, menos 1, dividido pela razão, menos 1. A partir dessa fórmula, então, eu posso estimar a soma dos n primeiros termos, sem que eu precise necessariamente escrever todos esses termos. Então, as progressões geométricas, elas também elas são classificadas além de finitas e infinitas, como eu comentei anteriormente,
que essa soma só vale para as progressões geométricas finitas, elas também são classificadas, elas são constantes, elas podem constantes quando a razão é igual a 1, e elas também podem ser oscilatórias quando a minha razão é um termo negativo, ou seja, eu vou escrever essa sequência e eu vou ter um termo positivo, um termo negativo, um termo positivo, um termo negativo. Além disso, elas podem ser também crescentes e decrescentes. E na sequência, então, as progressões aritméticas, elas diferem das progressões geométricas, porque a minha razão, aqui escrita como R, ela não é mais dada pela divisão, e sim pela subtração de um termo pelo seu termo anterior. Ou seja, a cada número que eu avanço na sequência é somado exatamente a mesma quantidade. Por exemplo, eu tenho uma sequência, uma progressão aritmética, que é uma sequência com A1 igual a 2 e razão igual a 2 também. Então, eu vou ter, o primeiro termo vai ser 2, o segundo termo vai ser 2 mais 2, 4. O próximo termo vai ser 4 mais 2, que é 6. Ou seja, a diferença entre esses dois termos, ela vai ser sempre igual a 2. E eu posso pegar qualquer termo dessa progressão e diminuir do termo anterior, então esse valor, essa razão é constante. Então, aqui, a fórmula do termo geral, agora ela é dada por AN, onde N é o valor, é a posição, o índice que eu desejo descobrir, é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. E, novamente, a soma dos termos dessa PG, ela pode ser estimada através dessa fórmula. A1 mais AN vezes N dividido por 2. Aqui, então, a razão não aparece na soma dos termos, igual à progressão geométrica, e eu posso estimar, então, para qualquer uso que eu deseje, a soma dos N primeiros termos, não precisando conhecer todos eles. Preciso conhecer o AN, mas para conhecer o AN eu posso estimar a partir dessa fórmula, sem que eu precise conhecer todos os termos que estão nesse intervalo entre A1 e AN. Aqui nós temos um exercício, então, de uma prova do Enem também, que utiliza, então, o conceito de progressão aritmética, mas vamos fazê-lo juntos. O gráfico obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Se mantida pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostra no gráfico o número de espécies ameaçadas. Se mantida pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a. Bom, vamos primeiro ver quais são as informações que eu posso retirar desse gráfico. Eu tenho aqui um ano inicial, 1983, e 239 espécies ameaçadas de extinção. O que eu posso também ver nesse gráfico? 1983, 1987, 1981. Esse intervalo entre os anos aqui é sempre 4 anos, ou seja, 83 até 87 são 4 anos, 87 até 91 são 4 anos, ou seja, eu tenho intervalos de 4 e 4 anos. Bom, eu vejo que nesses intervalos de 4 e 4 anos, esse crescimento foi linear, ou seja, constante. A partir dessa informação, eu sei que se trata de uma progressão aritmética, porque é constante. Bom, feita essa interpretação, e sabendo que esse gráfico trata-se de uma progressão aritmética, eu preciso estimar, então, qual será o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011, considerando que essa taxa de crescimento seja constante. Bom, o meu último ano aqui do gráfico é 2007. Se eu somar 4 anos, que é os intervalos que estão aqui, então meu próximo ano será 2011. Então, eu sei que a minha próxima barra aqui do gráfico já seria 2011. Vamos lá, então. Nós sabemos que o gráfico é um gráfico de uma progressão aritmética devido ao crescimento de forma linear.
E nós podemos tirar daquele gráfico o primeiro termo, que é 239, e o sétimo, que é 461. Aqui, o primeiro termo, 1983 é o ano, o primeiro termo, 239. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu A7, ou seja, o sétimo termo dessa sequência, se eu fosse escrever isso na forma de uma sequência, ele é 461. Bom, eu conhecendo dois termos de uma progressão aritmética, eu posso encontrar a razão dessa progressão. Ou seja, eu tenho o sétimo termo, que é 461, ele é igual ao A1, que é 239, ou seja, o primeiro termo, mais N menos 1. O 461 é o sétimo termo, o AN, ou seja, o meu N é 7. 7 menos 1 vezes a razão. Agora, basta que eu isole a razão nessa equação, o R, para que eu conheça, então, essa razão dessa progressão aritmética. 461 menos 239 é 222. 7 menos 1, 6. Isolando o R, eu vou ter 222 dividido por 6, que é igual a 37. Bom, eu sei que o 2011 já é o próximo ano aqui do meu gráfico. E eu sei que a cada intervalo de 4 anos, eu tenho um aumento de 37 espécies ameaçadas de extinção. Ou seja, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 nada mais é do que 431 mais 37, que é igual a 498, que corresponde à letra C do exercício. Bem, nós revisamos os últimos assuntos que nós vimos juntos. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição agora, se quiserem refazer algum exercício também. Nós temos tempo.